pessoal, eu sou o professor Daniel Furtado, da Faculdade de Computação da UFO, e esta é mais uma videoaula da disciplina Programação para a Internet. O objetivo desta aula é apresentar uma introdução ao framework Bootstrap, versão 5, e mostrar, em conjunto com o framework, alguns conceitos relacionados à responsividade de páginas web. Eu vou começar a aula fazendo uma introdução ao framework. Em seguida, eu vou apresentar conceitos relacionados a viewport, responsividade, pixel ratio. Na sequência, eu vou apresentar o sistema de grade do Bootstrap, em conjunto com formulários e responsividade. E, por fim, eu vou apresentar outros recursos comuns, como estilos com botões, menus de navegação, a janela modal e dentre outros. Bom, então eu vou começar dizendo o que é o Bootstrap. Bootstrap é um framework de front-end bastante popular, que tem sido muito utilizado no desenvolvimento de páginas web responsivas, seguindo o conceito Mobile First, onde as interfaces gráficas são desenvolvidas com foco primário nos dispositivos móveis, como smartphones. Como o framework é de front-end, ele é construído com base nas tecnologias HTML, CSS e JavaScript. O framework disponibiliza uma coleção de classes CSS que podem ser utilizadas para melhorar rapidamente os estilos visuais de botões, de formulários, de tabelas. Além dessa coleção de classes, há também uma coleção de ícones próprio do framework, templates e uma série de componentes que tornam algumas operações muito mais fáceis, como, por exemplo, a construção de uma barra de navegação responsiva, uma janela modal, dentre outros. O framework é gratuito e de código aberto, portanto, pode ser baixado e utilizado livremente. A primeira versão foi lançada em 2011 por desenvolvedores no Twitter. A versão do framework que eu vou introduzir nesta aula é a versão 5. Essa versão ainda está em fase de desenvolvimento, portanto não está completamente finalizada. Isso significa que ainda é possível que haja problemas com relação à estabilidade, que alguns recursos ainda sejam modificados e que novos recursos sejam adicionados. Por outro lado, ao analisar a proposta da versão e as novidades e melhorias já implementadas, eu decidi que valeria a pena, em termos de aprendizado, já partir para esta versão. Algumas novidades e melhorias são: o sistema de grade foi melhorado, o framework agora não depende mais da biblioteca jQuery, portanto, ele implementa o código JavaScript de forma nativa. A exibição dos formulários é consistente e de forma independente do sistema operacional e do navegador. Há agora também a opção de criar formulários com rótulos flutuantes, algo que já existia em outros frameworks, como o Materialize. A barra de navegação foi aprimorada. Há agora uma coleção própria de ícones SVG, e a documentação também do Bootstrap foi aprimorada. Apenas como exemplo inicial, eu tenho aqui um formulário responsivo que foi feito de forma relativamente fácil com o Bootstrap. Se eu redimensionar a janela do navegador para simular um dispositivo com tela estreita, observem que o layout se altera, para exibição ótima nesse dispositivo. O que é necessário para utilizar o framework Bootstrap? Para utilizar o framework na totalidade, é necessário incluir na página web uma referência para o arquivo CSS do framework, uma referência para o arquivo JavaScript do framework e também uma referência para o arquivo JavaScript da biblioteca Popper, utilizada pelo framework. Porém, essas duas últimas opções elas só são necessárias caso se utilize algum recurso de dinamismo e interatividade do framework. Por exemplo, se é necessário abrir e fechar automaticamente as janelas modais sem adicionar código JavaScript, então esses arquivos JavaScript são necessários. Mas, por outro lado, se for preciso utilizar apenas as classes CSS para melhorar os aspectos de botões e tabelas, etc., então apenas o arquivo CSS do Bootstrap é necessário. Aqui eu tenho um exemplo simplificado de uma página web do tipo Hello World, utilizando o framework Bootstrap. Observem que dentro da seção de cabeçalho eu estou utilizando o elemento meta com o atributo name igual a viewport. Essa tag é de extrema importância porque viabiliza a parte de responsividade da página. Eu vou falar mais sobre ela ao longo da aula. Eu estou utilizando também aqui uma referência para o arquivo CSS do framework Bootstrap. Você tem duas opções. Você pode baixar esse arquivo direto do site do Bootstrap e inseri-lo na estrutura de pastas do website, ou você pode colocar um link diretamente para o arquivo
em uma rede CDN. São as chamadas redes de entrega de conteúdo. Uma das vantagens de utilizar o link direto para uma rede CDN é com relação ao tempo de carregamento, que pode ser mais rápido, porque os navegadores de internet, né, costumam armazenar esses arquivos em cache, porque eles já são utilizados em outros websites. A vantagem de utilizar o arquivo localmente é que você teria condições, né, de eventualmente de testar o website sem depender de nenhuma conexão. E por fim, observem que antes da tag de fechamento do Bagging, eu tenho uma referência para um arquivo JavaScript do framework. Estou inserindo aqui também uma referência para uma rede CDN, e o arquivo se chama bootstrap.bundle.min.js. Aqui nós temos novamente duas opções. Utilizando o arquivo bundle, você inclui de uma só vez o arquivo JavaScript próprio do framework e também o arquivo JavaScript da biblioteca Popper. Mas você, eventualmente, pode, né, fazer referência para esses dois arquivos separadamente. É importante mencionar que esse exemplo aqui ele está incompleto. Então, o desenvolvedor, né, o correto é entrar no site do Bootstrap e pegar as referências para esses arquivos diretamente do website, v5.getbootstrap.com. Se você acessar a aba Docs, você vai ter acesso a um arquivo que pode ser utilizado como um template, né, para uma página utilizando o framework Bootstrap. Então, se for necessário, você pode utilizar todo esse código aqui como template de uma página inicial, ou eventualmente, né, você pode copiar apenas os links contendo as referências completas para os arquivos em rede CDN. Então, aqui eu tenho o link para o arquivo CSS, eu tenho a referência aqui também para o arquivo JavaScript. No site do framework, eu também tenho acesso a uma parte de documentação muito interessante que mostra em detalhes todos os recursos do framework. Então aqui é possível obter códigos de exemplo, templates, é um conteúdo muito completo, está bem organizado, que pode ser bastante útil. A meta tag viewport, que eu mencionei agora há pouco no exemplo Hello World, é especialmente importante quando se trabalha com responsividade, porque ela vai permitir que a página seja adequadamente ampliada quando ela for acessada a partir de um dispositivo móvel, como um smartphone. Para a gente entender melhor como que essa meta tag funciona, eu preciso falar sobre o conceito de viewport em dispositivos móveis. Na janela de um navegador de um dispositivo móvel, a viewport representa a área de renderização da página no navegador. Então, essa área ela pode inclusive ser maior do que a própria janela do navegador. Nesse caso, o usuário vai precisar rolar, né, a área para ter acesso às partes ocultas. Um outro aspecto importante sobre a viewport é que a largura e a altura são definidas utilizando um conceito denominado pixel CSS. Cada pixel CSS é diferente do pixel físico da tela, né, que normalmente está relacionado à resolução da tela do dispositivo. O pixel CSS depende de um parâmetro denominado pixel ratio, que por sua vez depende da densidade de pixels da tela do dispositivo. Esse pixel ratio, na prática, ele atua como um fator de escala, permitindo que a página, né, seja adequadamente ampliada quando ela for acessada de um dispositivo com tela pequena, de acordo com a densidade e o tamanho da tela desse dispositivo. Para ilustrar melhor esses conceitos, eu coloquei aqui alguns exemplos práticos. O smartphone Galaxy S20, por exemplo, possui uma resolução de tela de 1440 pixels por 3200. Isso dá uma densidade de pixels de 563 pixels por polegada. Como é uma densidade alta de pixels, o pixel ratio padrão considerado para o Galaxy S20 é igual a 4. Isso significa que cada unidade de pixels utilizada lá na CSS, por exemplo, ao definir o tamanho de uma fonte ou de uma margem, equivale, na prática, a 4 pixels físicos da tela do Galaxy S20. Então, o tamanho da viewport no navegador vai ser de 360 por 800 em pixels CSS, porque nessa conta, né, há o pixel ratio. Então, 1440 dividido pelo pixel ratio dá os 360. Um outro exemplo, o iPhone X, que tem uma resolução de tela um pouco menor e também uma densidade de pixels um pouco menor, o pixel ratio é de 3. Então, isso faz com que o tamanho da viewport acabe sendo, né, similar ao tamanho da viewport do Galaxy S20.
Um LG K10, por exemplo, que é um aparelho que tem uma resolução de tela menor e uma densidade de pixels menor, o pixel ratio também é menor, de apenas 2, o que mantém, né, a viewport de um tamanho aproximado, semelhante ao dos outros aparelhos. Um iPad 10, um iPad de sexta geração, apesar de ter uma resolução alta de pixels, como o tamanho da tela é maior, a densidade de pixels não é tão grande assim, e o pixel ratio é de apenas 2. Porém, o tamanho da viewport, né, é de 768 por 1024. O cálculo desse pixel ratio, na maioria das situações, é bastante simples. Basta dividir a densidade de pixels do dispositivo por 150 e arredondar o número para o próximo inteiro. Então, por exemplo, no Galaxy S20, 563, a densidade dividida por 150 dá 3,75, arredondando o pixel ratio igual a 4. Então esse pixel ratio, né, acaba funcionando como um fator de escala no dimensionamento da página. Então quanto menor a tela e maior a resolução, maior a densidade de pixels. E maior vai ter que ser, digamos, o zoom que o navegador vai colocar, que é baseado no pixel ratio do dispositivo. Dessa forma, pessoal, quando se utiliza a meta tag viewport com o atributo content igual a width igual a device width, initial scale igual a 1, o que você está fazendo é ativando o fator de escala, baseado no pixel ratio do dispositivo, que vai possibilitar que a página seja, né, adequadamente ampliada para uma melhor exibição em dispositivos móveis, como smartphones. Para mostrar na prática o papel da meta tag viewport, eu criei aqui algumas páginas de exemplo. Eu tenho uma página bastante simples, com alguns títulos, um campo de formulário e algumas imagens. Essa página não faz uso da meta tag viewport. Eu tenho uma outra página, né, praticamente igual à primeira, porém com o uso da meta tag viewport. E aqui à direita eu tenho as duas páginas sendo abertas. Então reparem que a exibição das páginas aqui no meu desktop, ela é feita da mesma forma. Porém, nos principais navegadores, quando você aperta a tecla F12, há uma opção onde você consegue simular a exibição da página em dispositivos móveis de diversos modelos. Então, por exemplo, escolhendo essa opção aqui, e depois eu consigo acessar qual dispositivo que eu gostaria, né, de ver como que a página seria exibida naquele dispositivo. Então agora, pessoal, observem que esta página que não tem a meta tag viewport, o conteúdo aparece aqui no iPhone 6, 7, 8, de uma forma bastante reduzida. Então, para o usuário que estiver acessando essa página do smartphone, vai ser praticamente impossível usar, né, esses elementos. Já na segunda página, que faz uso da meta tag viewport, esse conteúdo é exibido de uma forma completamente diferente. Então reparem que agora, né, os títulos aparecem amplificados, o campo de formulário aparece maior e as imagens também. Outro recurso importante que pode ser bastante útil desse ambiente é a possibilidade de alterar a visualização do dispositivo, tanto na vertical quanto na horizontal. Então eu consigo fazer essa alternância. Observem também, pessoal, que aqui o navegador ele está mostrando as dimensões da viewport utilizando, né, o Pixel CSS. É claro que o iPhone 6, 7 e 8 não tem essa resolução de tela. Isso aqui depende do pixel ratio do dispositivo, conforme eu apresentei agora há pouco. Eu tenho ainda um terceiro exemplo, pessoal, onde eu mostro uma alteração da viewport. Ao invés de colocar o width igual a device width, eu estou colocando o width igual a 800. Então agora a viewport vai ter praticamente o dobro do tamanho normal. Então abrindo aqui esse arquivo, né, e simulando a visualização no dispositivo móvel, observem que agora eu preciso rolar a página para ter acesso a toda a viewport. Isso porque o 800 é praticamente o dobro da largura normal da viewport do aparelho. Para usufruir melhor dos recursos de responsividade do Bootstrap, é recomendado que se coloque o conteúdo da página embutido dentro de um container, como mostrado aqui nesse exemplo. Ao utilizar a classe Container do Bootstrap, como nesse exemplo, a página vai ter o conteúdo aparecendo de forma centralizada em dispositivos com telas largas, como um desktop, e também vai ter o conteúdo automaticamente aparecendo, ocupando 100% da largura quando acessado de um dispositivo com tela estreita, como um smartphone. Aqui eu tenho um exemplo bastante simples, onde a minha página, o conteúdo é embutido dentro de um container, fazendo uso da classe Container do Bootstrap.
Então reparem que a minha página aparece com o conteúdo centralizado, com margens nas laterais, porém, se eu redimensionar a janela, o conteúdo é ajustado de acordo com a largura da janela. Então, num dispositivo móvel, esse conteúdo vai ocupar toda a largura do dispositivo. Além da classe Container, o Bootstrap 5 disponibiliza também uma série de outras classes similares que eu vou apresentar depois mais à frente na aula. O sistema de grade do Bootstrap, ou Grid System, é um dos recursos mais importantes do framework. Ele é implementado com base no módulo Flexbox da CSS e possibilita que o conteúdo seja organizado em forma de grade, com linhas e colunas, porém sem perder a responsividade. Nesse sistema, as linhas são containers para as colunas e as colunas são flexíveis. Em cada linha há espaço para conter até 12 colunas. Porém, se essas 12 colunas não forem necessárias, elas podem ser combinadas para formar colunas mais largas. A ideia central desse sistema é o seguinte: em dispositivos com telas largas, como o desktop, as colunas são exibidas na horizontal, conforme o projeto da grade. E em dispositivos com telas estreitas, como smartphones, essas colunas são exibidas de forma empilhada na vertical. Uma forma de adicionar uma nova linha nessa grade do Bootstrap é utilizando a classe Row em um container. E para adicionar colunas nessa linha, basta utilizar a classe Call, ou alguma de suas variações, também em um container dentro da linha. Aqui eu tenho um exemplo bastante simples de uma grade contendo apenas uma linha e 3 colunas de mesma largura. Então, observe que o elemento div externo está fazendo uso da classe Row, e os divs internos estão utilizando a classe Call. Então, desta forma aqui, as colunas vão aparecer da mesma largura, porque eu não indiquei o tamanho de nenhuma das colunas. Quando eu utilizo também as colunas sem indicar as letras do breakpoint, significa que essas colunas vão aparecer da mesma forma em todos os dispositivos. Elas não vão ser quebradas ou empilhadas na vertical em nenhum dos dispositivos. Se eu preciso de grades mais complexas, com larguras de colunas diferentes e com responsividade, então eu vou precisar utilizar algumas variações de classes da classe Call. A sintaxe geral eu tenho aqui nesse slide. Então, depois da palavra Call, eu tenho uma parte que se refere ao breakpoint, que é opcional, e posteriormente eu tenho uma outra parte que se refere à largura da coluna. Esse breakpoint, eu vou falar em detalhes um pouco mais à frente, basicamente está relacionado com o ponto de quebra das colunas. Os valores possíveis são SM, MD, LG, XL, XXL. E a largura da coluna, eu posso colocar um valor de 1 a 12, que indica, em termos proporcionais, a largura de cada uma das colunas. Então, por exemplo, se eu precisar utilizar as 12 colunas na linha, eu posso colocar aqui o valor 1, col 1. Se eu precisar utilizar apenas 2 colunas de mesmo tamanho, eu poderia utilizar col 6, col 6. Se eu precisar de 2 colunas, uma com o dobro do tamanho da outra, eu poderia utilizar, por exemplo, col 4 e col 8. Aqui eu tenho um outro exemplo de uma grade contendo apenas uma única linha, porém agora eu tenho a segunda coluna com tamanho definido. Então observem que a minha segunda coluna faz uso da classe col6. Quando eu defino a largura de uma das colunas e deixo as outras, a largura restante ela vai ser igualmente dividida entre as colunas que não têm a largura especificada. Então aqui a segunda coluna vai ter, digamos, a metade da largura, e a coluna 1 e a coluna 3 vão ter 50% da largura restante. Neste exemplo, como eu não utilizo as letras do breakpoint, então essa grade ela apareceria da mesma forma, independente do dispositivo. E neste terceiro exemplo, eu tenho a indicação da largura da coluna individualmente para cada coluna. Então a primeira coluna aqui eu tenho com uma largura 3, a segunda com largura 3 e a terceira coluna com o dobro da largura das duas primeiras. Neste outro exemplo, eu tenho uma grade com uma linha e 4 colunas, onde as colunas 2 e 4 elas possuem o dobro do tamanho das colunas 1 e 3. Então percebam que esse valor que você coloca para indicar a largura da coluna, na verdade ele indica uma proporção, a largura proporcional da coluna com relação às demais. O Bootstrap implementa essas larguras utilizando percentuais. Como não foi utilizado aqui também as letras de breakpoint, essas grades aqui seriam apresentadas da mesma forma
com essas colunas na horizontal em todos os dispositivos. Aqui eu tenho um exemplo de uma grade contendo uma única linha e 3 colunas de mesma largura. Observem que dentro de cada coluna eu utilizei aqui um artigo. Eu criei uma classe CSS para fazer com que esse artigo se apresente na forma de uma caixa, com uma borda e ocupando 100% da largura disponível, apenas para ilustrar o espaço ocupado por cada coluna. Então observem que o meu exemplo aqui eu tenho os 3 artigos apresentados em uma linha, em 3 colunas. Se eu reduzir a dimensão, a largura da janela do navegador, observem que o espaço de cada coluna é automaticamente ajustado, porém, mesmo com a largura mínima, essas colunas continuam aparecendo na horizontal. Não ocorre uma quebra dessas colunas. No segundo exemplo, eu tenho agora uma grade Bootstrap contendo 2 linhas. Na primeira linha, eu continuo tendo 3 colunas de mesma largura. E na segunda linha, eu tenho 4 colunas de mesma largura. Novamente, se eu dimensionar a janela reduzindo ao máximo, as colunas continuam sendo exibidas na horizontal. No terceiro exemplo, eu tenho agora 3 colunas, porém a segunda coluna foi definida com largura fixa. Então a segunda coluna está utilizando aqui largura 6, e a primeira e a terceira coluna, como está em aberto, elas vão compartilhar cada uma metade da largura restante. Então observem que se eu mudar a largura da página, as colunas se adaptam, porém a segunda coluna ela continua sempre com o dobro do tamanho das demais. Porque na verdade, as proporções aqui são importantes. Agora, pessoal, eu tenho uma grade onde a largura de cada coluna é definida. Então, por exemplo, na primeira linha eu tenho 2 colunas, uma coluna de largura 4 e a outra de largura 8. Então, na verdade, a segunda coluna tem o dobro da largura da primeira. Observem aqui a exibição. E na segunda linha eu tenho 4 colunas, cada uma com a largura definida também. As 2 primeiras têm largura 2, a terceira coluna tem largura 6 e a quarta com largura 2. Então observem que as 2 primeiras colunas dessa segunda linha ocupam o espaço equivalente à primeira coluna da linha de cima. Então as proporções são mantidas. E a segunda metade do espaço disponível, a maior parte, 6, é a terceira coluna e a última ocupa o espaçamento de 2. Novamente, se eu reduzir a largura da página, essas colunas se adaptam, mas continuam sendo exibidas na horizontal. Então observem, pessoal, que a soma dos tamanhos das colunas em cada linha dá 12. Isso porque o Bootstrap disponibiliza para cada linha um espaço para conter até 12 colunas. Então, desde que você faça a distribuição de tal forma que a soma dê 12, você tem liberdade para fazer a composição dessas colunas de acordo com a necessidade do conteúdo. Agora, pessoal, eu quero mostrar como essa grade vai ser apresentada num dispositivo móvel. Apertando o F12, simulando a visualização aqui no iPhone, observem que a grade ela se mantém da mesma forma. Quando se utiliza alguma classe que contém a palavra call em conjunto com as letras de breakpoint, aí sim o sistema de grade vai se tornar flexível, e as colunas serão empilhadas de acordo com o dispositivo. Por exemplo, se você colocar call SM, as colunas da grade vão ser empilhadas em smartphones e vão aparecer na horizontal nos demais dispositivos, como tablets, notebooks e desktops. Apenas para ilustrar rapidamente, aqui eu tenho uma grade onde a segunda e a terceira linha utilizam classes contendo as letras de breakpoint. Então, quando eu redimensiono a página, percebam que essas colunas, essas linhas são empilhadas. O conceito de breakpoints ou tiers é utilizado para indicar exatamente quando ocorre essa quebra no layout. No Bootstrap, esse conceito é implementado com base na ideia de mobile first, onde nós temos inicialmente uma coleção de estilos CSS, com foco em dispositivos móveis, e posteriormente são adicionados estilos extras para adaptar esse layout para as telas maiores. No Bootstrap, isso é implementado utilizando Media Queries do CSS. O Bootstrap 5 disponibiliza um total de 6 breakpoints, denominados Extra Small, Small, Medium Large, Extra Large e Extra Extra Large. Cada um desses breakpoints, a partir do Small, está vinculado a uma largura mínima de viewport.
O breakpoint small, por exemplo, que é representado nas classes pelas letras SM, está vinculado à largura mínima de viewport de 576 pixels CSS. Isso significa que, se você estiver utilizando um sistema de grade, por exemplo, todos os dispositivos com larguras de viewport acima desse valor vão visualizar a grade da forma normal, ou seja, com as colunas aparecendo na horizontal. E todos os dispositivos com viewport inferior a 576, a grade, as colunas da grade vão aparecer empilhadas na vertical. Na prática, isso significa que, utilizando o breakpoint small, basicamente apenas os smartphones vão visualizar as colunas de uma grade de forma empilhada. Todos os demais dispositivos com viewports maiores vão visualizar a grade da forma original, com as colunas aparecendo na horizontal. Então, utilizando o breakpoint medium, que tem o viewport maior ou igual a 768, isso significa que todo dispositivo com um viewport menor que 768 vai visualizar essas colunas de forma empilhada. E todos aqueles demais, com viewport acima de 768, vai visualizar as colunas da forma como foi projetado. A partir de 768, nós já temos os tablets. E essa mesma ideia se repete para os demais breakpoints. Então, por exemplo, utilizando o breakpoint LG, você basicamente vai fazer com que o layout seja exibido da forma original em dispositivos com telas maiores, normalmente incluindo notebooks para cima. Quando você utiliza uma classe de coluna sem utilizar as letras de breakpoint, como nos exemplos anteriores, na verdade você está utilizando o breakpoint extra small. Por isso que aquele layout ele vai ser mantido com as colunas na horizontal em todos os dispositivos, a partir do extra small. Isso inclui, inclusive, os smartphones. Agora, pessoal, quero mostrar em um pouco mais de detalhes esse exemplo aqui que eu já havia introduzido anteriormente. Então, observem que nós temos um sistema de grade contendo 3 linhas. A primeira linha contém 2 colunas, não especifica o breakpoint, e a segunda e a terceira linha, nós temos a especificação do breakpoint. A segunda linha, call SM, então são 3 colunas de mesma largura, e a quarta linha, estou utilizando call MD. Agora, quando eu reduzo então a largura ao máximo, observem que a segunda e a terceira linha aparecem de forma empilhada. No entanto, quando eu começo a dimensionar aumentando a largura da janela, consequentemente aumentando a largura da viewport, observem que a segunda linha, como foi utilizado call SM, a partir dessa largura do SM, que é de 576 pixels CSS, a exibição da coluna ela é normal. Porém, a terceira coluna, que está utilizando call MD, ela se mantém empilhada. Então, eu preciso aumentar a viewport, a largura ainda mais, para chegar nos 768 pixels CSS do MD, para que então essa linha passe a ser apresentada na horizontal. Se eu simular a exibição num dispositivo móvel, observem que, como a tela, no caso aqui de um dispositivo de um smartphone, a viewport é inferior a 576, então tanto a segunda quanto a terceira linha aparecem empilhadas, o que era de se esperar. Como na primeira linha eu não especifico o breakpoint, então o layout se mantém mesmo na tela do smartphone. Agora, pessoal, se eu mudar a orientação do dispositivo para a horizontal, reparem que a primeira e a segunda linha, as colunas aparecem normalmente, porém a terceira linha continua aparecendo de forma empilhada. Isso por quê? Porque como nós definimos o breakpoint MD, que tem a largura mínima de viewport 768, esse dispositivo, esse iPhone, na horizontal tem a largura de 736, que é menor do que o mínimo do viewport do breakpoint MD. Os espaçamentos entre as linhas e colunas num sistema de grade são normalmente denominados gutters. O Bootstrap disponibiliza uma série de classes para ajustar esses espaçamentos. Por exemplo, as classes começando com GX permite ajustar o espaçamento entre as colunas, ou seja, espaçamento horizontal. As classes começando com GY permite ajustar o gutter na vertical, ou seja, entre as linhas. E as classes começando com G permite ajustar o gutter tanto na horizontal quanto na vertical. Os valores que você pode colocar no lugar do asterisco são de 0 a 5. O valor do gutter igual a 3 corresponde a 1.5 rem. Se você utilizar outros valores, você terá um espaçamento menor ou maior que isso.
Esses valores padronizados eles podem inclusive ser alterados pelo usuário, utilizando o sass e a variável spacer. Porém, esse já é um assunto mais específico e não será abordado nessa aula. É importante notar que os gutters não funcionam com total perfeição no Bootstrap. Em algumas situações é possível ter efeitos indesejados, como por exemplo um overflow no final da página em alguns casos. Aqui eu tenho um exemplo para ilustrar o emprego desses gutters. Se eu colocar aqui na linha, por exemplo, a classe GY e um valor 3, então estou aumentando o gutter vertical. Então se eu recarregar a página, observem que o espaçamento foi aumentado. Se eu colocar, por exemplo, GX5, eu vou aumentar agora o espaçamento entre as colunas, na horizontal. Recarregando a página, eu tenho o resultado. Eu quero aproveitar esse exemplo para mostrar também que é possível ter novas linhas na grade sem necessariamente utilizar a classe row. Aqui, por exemplo, eu tenho as duas primeiras colunas, cujas larguras somadas já dá 12. Então, a partir desse momento, qualquer nova coluna que eu colocar, naturalmente vai ser inserido numa próxima linha. Então, essas 4 colunas aqui inseridas na sequência, observem que as larguras somadas dão 12, porém eu não tenho o uso aqui de um novo container com a classe row. E a terceira linha, por sua vez, tenho 2 colunas cujas larguras somadas dão 12. E o resultado eu tenho na grade como sendo 3 linhas. O Bootstrap disponibiliza algumas classes que permitem o ajuste rápido de margens e paddings. Essas classes começam com a letra M para margem e P para ajuste de padding. Depois de M e P, você coloca uma outra letra que vai indicar especificamente qual parte da margem do padding vai ser alterada. Por exemplo, colocando o T, se refere à margem superior, T de top, e assim sucessivamente. Depois dessa letra vem ainda o tamanho da margem, ou padding, que funciona de forma semelhante aos gutters. Por exemplo, se você colocar a classe mb-5, na verdade você está incluindo uma margem inferior no tamanho 5. E se você colocar px3, então você está colocando um pad x de horizontal, ou seja, lateral, de 3. Ou ainda mx alto, você está colocando as margens laterais no automático. Pessoal, no início da aula eu mostrei através de um exemplo que se eu colocar o conteúdo da página dentro de um container, utilizando a classe container do Bootstrap, eu consigo fazer com que esse conteúdo seja centralizado, aparecendo com margens às laterais em dispositivos com telas largas, e ao mesmo tempo esse conteúdo vai ser expandido, ocupando 100% da largura quando ele for acessado de um smartphone. O Bootstrap disponibiliza uma outra classe similar, que é a classe Container Fluid. Com essa classe, o conteúdo vai ser expandido, vai ocupar 100% da largura, independente do dispositivo. E o Bootstrap 5 disponibiliza ainda uma série de outras classes que te permite definir com maior exatidão o ponto exato onde essa quebra vai ocorrer, ou seja, o ponto exato com base na largura da viewport do dispositivo em que a página vai deixar de ser apresentada com margens nas laterais e vai passar a ocupar 100% da largura. Essas classes são Container SM, Container MD, LG, XL e XXL. Formulários. Bootstrap disponibiliza uma série de classes que possibilitam que os campos do formulário sejam rapidamente reestilizados de tal forma que eles possam ser melhor utilizados em dispositivos com telas estreitas. Algumas dessas classes são Form Control, Form Label e Form Select. Form Control e Form Label são especialmente importantes porque elas podem ser utilizadas para reestilizar os campos textuais. Você vai colocar o Form Control num input ou num text area, por exemplo, que seja textual, e o Form Label no respectivo label desse elemento. E no caso de um Select, existe a classe Form Select com o mesmo propósito. Aqui eu tenho um exemplo de um campo com um label, e o uso das respectivas classes, Form Label para o label do campo e o Form Control para o input type igual a text. No caso de campos do tipo radio e checkbox, existem classes similares. Então tem o Form Check Input para o campo propriamente dito e o Form Check Label para o respectivo label desse campo. No caso do radio e do checkbox, é necessário também colocar uma classe num container adicional agrupando campo e rótulo, que é a classe FormCheck. E você pode também incluir a classe FormSwitch
para possibilitar que esse rádio ou checkbox apareça com o formato de uma chave liga e desliga. Então aqui eu tenho um exemplo, né, um campo do tipo checkbox, utilizando a classe FormCheckInput, o respectivo label, utilizando a classe FormCheckLabel, e o div, né, agrupando os dois, utilizando a classe FormCheck. E aqui eu tenho o resultado desse campo checkbox, como que ele aparece depois de reestilizado. O Bootstrap disponibiliza ainda uma série de classes adicionais que permite alterar o tamanho padrão dos campos. Por exemplo, Form Ctrl LG, né, de large, vai permitir que o campo seja exibido de um tamanho maior. Form Ctrl SM para um tamanho menor que o normal, e a mesma coisa para os rótulos e para o select. Então aqui eu tenho um exemplo, né, um input type text, estou utilizando a classe Form Ctrl, né, para prover a reestilização do Bootstrap, e também estou adicionando o Form Ctrl SM. Então percebam que essas classes de tamanho, elas são adicionais, elas não substituem aquelas classes anteriores. Utilizando o sistema de grade do Bootstrap, eu consigo criar formulários com layouts bem específicos, e ainda sem perder na questão da responsividade. Aqui nesse exemplo eu tenho dois campos, né, um aparecendo na frente do outro, então eu tenho um sistema de grade com uma linha e duas colunas, e os campos aparecem, né, respectivamente dentro de cada coluna. Agora eu quero mostrar em mais detalhes, pessoal, aquele formulário que eu apresentei rapidamente no início da aula. Então tem um formulário feito com o Bootstrap, ele foi reestilizado com o Bootstrap, e eu tenho um layout relativamente complexo, utilizando o sistema de grade. Então observem que aqui, no meu sistema de grade, eu tenho na primeira linha, né, o campo nome e o campo CPF, o campo nome ocupando o espaço de 9 colunas e o CPF ocupando o espaço de 3. Aqui eu tenho o resultado. Na segunda linha, eu tenho os campos e-mail e senha, ocupando os espaços nas mesmas proporções, 9 e 3. Porém, na segunda linha, eu estou utilizando o breakpoint SM. Na primeira, eu não tenho breakpoint, isso significa que esses campos da primeira linha vão se apresentar sempre dessa forma, em colunas, independente do dispositivo. Já os campos da segunda linha, não. Na terceira linha, eu tenho o CEP e o endereço, ocupando as proporções de 2 e 10, respectivamente, o CEP e endereço. Numa quarta linha, eu coloquei o bairro, a cidade e o estado, ocupando as proporções em largura de 5, 5 e 2. Porém, como eu estou utilizando aqui o breakpoint LG, ou seja, esse layout ele vai ser mostrado em colunas apenas quando a tela, a viewport do dispositivo, for de largura maior ou igual a 992 pixels CSS. Como a minha janela aqui não tem essa largura, então o bairro, a cidade e o estado estão aparecendo de forma empilhada. E por fim, eu tenho aqui mais duas colunas para o checkbox, concordo com os termos. Percebam que aqui eu estou utilizando um espaço das 12 colunas para conter o checkbox. E a mesma coisa para o botão. Estou colocando o botão em uma coluna, ocupando os 12 espaços. Agora, pessoal, eu tenho um formulário aqui sendo exibido numa janela bastante estreita. Observem que todos os campos aparecem empilhados, exceto os dois primeiros, porque a primeira linha foi definida sem utilizar as letras de breakpoints. Agora, quando eu aumento a largura da janela, os breakpoints vão sendo atingidos. O primeiro a ser atingido foi o small. Agora eu atingi o medium. E por fim atingi o breakpoint large. E apenas para finalizar esse exemplo, eu quero mostrar a simulação da visualização num smartphone, apertando F12, que eu tenho no iPhone X. Uma outra novidade do Bootstrap 5 é que agora eu posso criar campos de formulário com os rótulos flutuantes, algo que já era possível de fazer em outros frameworks como Materialize. Então isso pode ser feito de uma forma bastante simples, basta adicionar a classe FormFloat no container, agrupando o rótulo e o campo. Além de adicionar essa classe, também tem que ter alguns outros cuidados. Por exemplo, o label deve ser inserido depois do input, e é obrigatório utilizar o atributo placeholder, embora o conteúdo desse atributo não seja mostrado na tela. O framework, na verdade, utiliza o valor do label para apresentar o rótulo flutuante, e não o do placeholder. Aqui eu tenho um exemplo de um formulário utilizando rótulos flutuantes. Então, quando eu clico em cima do campo, o rótulo se desloca para cima. O Bootstrap disponibiliza uma série de classes que permitem alterar o aspecto visual do botão para que ele seja
exibido de acordo com o contexto. Há uma classe base, chamada btn, que altera o aspecto geral do botão, e classes adicionais, né, que fornecem a cor de fundo e a cor do texto do botão. Então, por exemplo, para deixar um botão como esse primeiro da figura, eu poderia utilizar o elemento button e utilizando as classes btn e button primary. Eu tenho ainda também classes que me permitem criar botões apenas com a borda, né, sem uma cor de fundo. O Bootstrap disponibiliza também classes para alterar o tamanho do botão, deixando ele, né, maior ou menor que o normal. Então, a classe btnlg para deixar o botão maior e btnsm para deixar o botão menor. Um exemplo de uso seria, né, button, type button, class btn, button primary, button lg. Então percebam que essas classes elas são adicionais, elas são incrementais, elas não substituem as classes anteriores. O Bootstrap 5 disponibiliza agora uma coleção própria de ícones, no formato vetorial SVG. Essa coleção é de código aberto, open source, portanto ela pode ser baixada e utilizada livremente. O formato SVG, né, de Scalable Vector Graphics, é um formato gráfico vetorial onde os dados do ícone são armazenados em XML. Uma das vantagens desse formato é que ele possibilita um melhor dimensionamento do ícone, praticamente sem perda de qualidade. Nesse formato, cada ícone é, na verdade, um bloco de código XML, e por causa disso, normalmente o tamanho do ícone é menor do que o correspondente no formato PNG ou JPEG. Uma outra vantagem é a flexibilidade desse formato. Os ícones podem ser inseridos de diversas formas, uma delas é por meio do próprio elemento IMG. Outra vantagem é a flexibilidade para se alterar a cor dos ícones. Os ícones SVG podem ser inseridos na página de diversas formas. Uma delas é embutindo o código XML do ícone diretamente dentro do HTML. Com esta forma, o ícone aparece instantaneamente no elemento, né, e ela não exige novas requisições específicas para os arquivos dos ícones. Uma outra forma é adicionar esses ícones utilizando o elemento IMG, porém essa não é uma forma considerada uma boa prática. E uma terceira forma é utilizando o conceito de sprite, onde você coloca os códigos XML de múltiplos ícones num único arquivo maior, né, e posteriormente você faz referência ao arquivo e a um ícone em particular dentro daquele arquivo. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, mostrando o uso desses ícones SVG do Bootstrap. Eu tenho 4 botões, né, e o ícone da lixeira foi inserido dentro desses botões. No meu código HTML, dentro do elemento button, reparem que eu tenho o código XML do ícone. Então esse código pode ser baixado no site do Bootstrap. No primeiro botão, o ícone foi inserido com tamanho padrão de 1 EM. E também ele foi inserido utilizando a cor de fonte corrente, por isso que ele aparece na cor branca, seguindo a cor do texto. No segundo botão, eu tenho o mesmo código do ícone, porém agora ele foi inserido com 50% de acréscimo do tamanho. E também eu fiz a alteração da cor para azul. Eu tenho também aqui no terceiro botão o ícone agora sendo inserido como elemento IMG. Então reparem que eu estou indicando o caminho do ícone, bootstrap icons/trash.svg. Então eu baixei do site do Bootstrap um arquivo compactado contendo todos os ícones. E descompactei esse arquivo para a pasta Bootstrap Icons. Então se eu acessar essa pasta, eu consigo aqui ter acesso ao arquivo de cada ícone. E reparem que o conteúdo de cada arquivo é simplesmente o XML que possibilita, né, o desenho do ícone. No quarto botão, eu estou inserindo o ícone utilizando o sprite. Então observem que eu tenho aqui uma referência para o arquivo bootstrapicons.svg, cerquilha e o nome do ícone em particular. Então esse arquivo bootstrapicons.svg é um arquivo maior que contém o XML de todos os ícones. Inclusive eu posso abrir esse arquivo aqui. Quando você baixa o arquivo compactado do site do Bootstrap, esse arquivo ele vem junto no pacote. Reparem, pessoal, que o ícone inserido com o sprite ele não aparece aqui no quarto botão. Isso acontece porque o navegador de internet, por questões de segurança, ele não permite que você acesse um conteúdo em particular dentro de um arquivo localmente. Mas se você enviar esse HTML para um servidor, o ícone vai ser apresentado normalmente. Também é possível e muito comum utilizar outras coleções de ícones juntamente com o Bootstrap.
Aqui nesse exemplo eu estou mostrando como utilizar a coleção FontAwesome. Então eu preciso simplesmente adicionar uma referência para o arquivo CSS da coleção e posteriormente eu adiciono um ícone em particular referenciando as classes relativas ao ícone. Basta fazer referência à classe FA, seguida de FA e o nome do ícone. O Bootstrap disponibiliza algumas classes que permitem aprimorar rapidamente os estilos de exibição de tabelas. Aqui eu tenho algumas dessas classes. A classe .table, por exemplo, permite alterar o aspecto geral da tabela, adicionando paddings e bordas horizontais. A classe TableStripped permite adicionar cores alternadas nas linhas da tabela. A classe TableBordered permite adicionar todas as bordas na tabela. E a classe TableHover permite que a linha da tabela apareça destacada quando o usuário passa o ponteiro do mouse sobre a linha. Lembrando que essas classes elas são adicionais, cada uma adiciona um aspecto visual diferente. Então, por exemplo, eu poderia utilizar table class igual a table, a classe principal, seguida de TableStripped, seguido do TableHover. Neste exemplo, eu tenho uma tabela HTML que está sendo apresentada sem nenhuma alteração nos estilos, porém, quando eu acrescento as classes do Bootstrap e recarrego a página, observem que o formato de exibição da tabela muda completamente. O Bootstrap disponibiliza algumas classes para a criação de caixas de mensagem de alerta, as chamadas alerts. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma caixa bastante simples, contendo apenas uma mensagem. Estou utilizando nesse exemplo as classes alert e alert success para indicar o estado de sucesso. Eu poderia também criar uma caixa de mensagem mais completa, com o botão fechar. Então, nesse segundo exemplo, eu tenho, além das classes alert, alert warning, eu também tenho aqui a classe alert dismissible, que permite que a caixa de mensagem seja automaticamente fechada quando o botão for pressionado. E no botão propriamente dito, eu preciso utilizar também o atributo DataDismiss, com o valor alert. Então, fazendo isso, o código JavaScript do próprio Bootstrap vai fazer com que a caixa de mensagem seja fechada automaticamente. É claro que para usar esse recurso é necessário fazer a inclusão da referência para esse arquivo JavaScript, como foi mostrado no início da aula. Se for necessário, você também pode adicionar o próprio código JavaScript para apresentar ou fechar a caixa de mensagem de acordo com a necessidade. O Bootstrap disponibiliza uma coleção de classes que permite a criação de uma barra de navegação responsiva de uma forma bastante fácil. Essa barra de navegação responsiva ela vai ser apresentada na forma de uma barra propriamente dita, na horizontal, em dispositivos com telas largas, e quando ela for acessada de um smartphone, por exemplo, ela vai aparecer de uma forma diferente, com um botão onde o usuário precisa clicar no botão para ter acesso aos componentes da barra na vertical. Como o código para a criação dessa barra é um pouco mais elaborado, não é necessário decorar esse código, você apenas pode utilizar um template disponível no site do Bootstrap e fazer as adaptações necessárias. Uma outra capacidade muito utilizada no Bootstrap é com relação às janelas modais. O framework disponibiliza uma coleção de classes que permitem criar e manipular janelas modais de uma forma bastante prática e ágil. Aqui eu tenho um código de exemplo que poderia ser utilizado como um template para criar, para elaborar uma janela modal com Bootstrap. Observem que eu tenho diversos containers nesse código. Então eu tenho o elemento div externo fazendo uso da classe modal. Esse elemento externo ele é responsável pela parte escurecida da janela modal. Depois eu tenho dois outros elementos div fazendo uso das classes modalDialog e modalContent. Esses elementos estão relacionados com a janelinha do modal propriamente dito. E depois eu tenho dentro da janela modal três regiões. Eu tenho uma região utilizando a classe modalHeader, que está relacionado com a parte de cabeçalho da janelinha modal. Tem uma parte utilizando a classe modalBody, que está vinculado com o conteúdo propriamente dito do modal. Então é aqui dentro que você vai colocar mensagens e conteúdos. Eu tenho também a terceira região, utilizando a classe modalFooter, que está relacionado com essa parte de rodapé da janela modal, onde você coloca um botão de fechar ou qualquer coisa similar. Aqui eu tenho um exemplo de uso de uma janela modal. Então observem que eu tenho um botão abrir modal. Quando eu clico no botão, aparece a janela. E eu posso fechar a janela modal clicando no botão fechar da janela ou no X também, na região de cabeçalho. No meu código, pessoal, observem que a minha janela modal
Aqui eu tenho o código, né, HTML, e eu forneci um ID para a janela modal, chamei de exemplo modal, o que possibilita que o botão abra automaticamente essa janela modal. Foi necessário colocar aqui no botão dois atributos, DataToggle com valor modal e DataTarget com valor exemplo modal, ou seja, aqui no DataTarget eu preciso informar, depois do cerquilha, o ID do modal que eu quero abrir. Então isso vai possibilitar que o código JavaScript do próprio Bootstrap, né, faça essa abertura e fechamento do modal automaticamente. A mesma coisa vale para os botões fechar. Nos botões fechar, eu tenho o botão fechar o X na região de cabeçalho, eu tenho o atributo DataDismiss com valor modal. E o botão fechar da região de rodapé, eu também tenho esse atributo de DataDismiss com valor modal. Esses atributos vão possibilitar que o código JavaScript do próprio Bootstrap, né, vai realizar o fechamento do modal assim que o botão for pressionado. É claro que eu posso adicionar um código personalizado utilizando JavaScript ou outras ferramentas para manipular esse modal, abrir e fechar de acordo com as situações. Bom, pessoal, o que eu havia planejado para esta aula é isso. Aqui eu tenho as principais referências utilizadas. Então, até a próxima.